Bom, vou começar aqui falando de Capa, né? Fornecedora de material esportivo do Vasco da Gama. O Vasco acertou a renovação de contrato com a Capa. Em comum acordo com a empresa, o Vasco acertou a extensão do contrato de ambos até maio de 2025, até o meio do ano que vem, então, né? A relação do CEO Carlos Amodeu e do presidente Pedrinho com a empresa tem sido muito amistosa. E essa renovação não impede do Vasco continuar conversas para um novo fornecedor, fato que até agora não ocorreu. A Capa está disposta a melhorar o contrato com o Vasco e já tem planejamento feito e aprovado para lançar uma nova camisa de número 3 em outubro desse ano. Então, a Capa renovando pelo menos até maio de 2025. O Vasco fica aí com a Capa. Existia muita expectativa do Vasco mudar, né, a fornecedora de material. A gente escutou ali que tinha conversa com a Puma, com a Capa, com a Mizuno, enfim, mas por enquanto a Capa vai ficando pelo menos até março, já está confirmado. Se tiver mais alguma atualização sobre isso, a gente traz aqui no canal. O Vasco fez algumas mudanças administrativas, né? Temos aí um novo diretor de comunicação e uma nova diretora jurídica. Vinícius Gonçalves é o novo diretor de comunicação da Vasco SAF. E para o lugar dele no CRVG, ou seja, o Vinícius era diretor de comunicação do CRVG, né? Do Vasco Associativo. Agora ele é diretor da Vasco SAF. E o lugar dele ficou vago no CRVG, e quem assume lá é Patrícia Gregório, que já foi assessora do futebol do Vasco num período ali de 2011, quando o Vasco foi campeão da Copa do Brasil, e ela assume essa pasta agora no CRVG, e a pasta de comunicação fica com o Vinícius Gonçalves. E a mudança jurídica é a seguinte: a advogada Bianca Reis é a nova diretora jurídica da Vasco SAF. Ela vai substituir a Gisele Cabreira, né, que ocupava o cargo desde a constituição da SAF até a saída dela alguns meses atrás. A nova diretora já atuou como conselheira e coordenadora do Grupo de Trabalho de Educação Jurídica da OAB. Então, Vasco com essas duas mudanças aí administrativas. E para encerrar esse vídeo, eu vou colocar um corte aqui do ex-diretor de futebol do Vasco, hoje no Cruzeiro, o Alexandre Matos, falando sobre a sua passagem no Vasco, fez algumas críticas, né? Enfim, eu quero que você tire a sua conclusão do que disse aí o Alexandre Matos, beleza? Foi entrevista ao Charla Podcast. O Pedrinho tinha acabado de ser eleito, sabe? É isso. E por que tá melhorando bastante? Não vou falar que tá dando certo, tá melhorando bastante. Porque eu acredito que eles também imaginam que tem que melhorar sempre mais, né? Igual o Cruzeiro. Sim. Estão melhorando cada vez mais. Então, por quê? Porque tem isso, tem um entendimento daquilo que o consumidor, que é a torcida, quer. Então, para mim, a não congruência de ideias daquilo que o torcedor queria para aquilo que a empresa queria, e aí você me pergunta o que a empresa queria. Eu não sei. Aí só eles podem dizer. Eu não sei. Rabo de foguete. Então isso aí é que criou isso. E aí eu tava no meio do centro da coisa. E eu vim com uma expectativa muito grande. Pô, Imagina. Só que Não, o torcedor vai esperar também, isso. Só que atado, né? Preso. Não tem jeito. Não tem caneta. Não é comigo, sabe? E, pô, eu direcionei esse caminho. Esse caminho para esse momento. Depois, nós vamos ajustando. Mas nesse momento a gente precisa fazer isso. Mas e aí é sim ou não, e tá tudo certo. Os caras eram o Pelourenço não vai falar não, sim pra mim todas as vezes. Sim. Aliás, já falou não pra mim algumas vezes. Não é só de contratação de jogador, de tudo. Ó, vamos fazer isso aqui na base, vamos fazer isso aqui, vamos fazer uma reforma assim. É natural isso. Quantas vezes o Maurício Galhão, Paulo Nobre, Gilvan, quantas vezes? Natural, mas o fim, o propósito, você tem que ter ele muito claro lá dentro. E tem que comunicar isso muito claro. E isso não foi feito, talvez por isso que tenha desandado. Quando tu viu na isso, minha parte. Quando tu viu isso tudo acontecer, qual foi a tua... Depois que tu saiu, né? Não, depois que eu saí, até aconteceu que depois que eu saí virou justiça, enfim. E aí me parece que hoje, na 777... nem quer estar lá, pelo que eu vejo, não sei. Sim, eu vejo pela imprensa. Porque a questão de recurso, assim, não foi algo adotado, assim, né? Então ficou... Era essas coisas. Então, assim, entrei, aí chega uma hora que você fala assim, é melhor sair logo do que ficar embromado aqui dentro e não ter uma saída. Foi aí que eu comecei a dizer, gente, pode me tirar, então, deixa eu seguir minha vida, sabe? E aí foi a entrevista, que eu fui muito educado, mas fui transparente, né? Eu acho que a verdade, ela tem que ser sempre. Claro que tem estratégia. Claro que tem estratégia.
Mas a verdade, ela tem que ter. E quando você comunica bem, as coisas... Eu já cansei de ver crise feitas pela falta de comunicação, uma comunicação mal feita. Então, nesse caso, eu acho que foi mais esse lado da comunicação, ou a inexistência, ou a não comunicação interna, do que seria tudo, como seria tudo, qual a autonomia, qual é o que você pode fazer e tudo, que não foi, e aí eu me culpo também, porque eu devia ter pego isso muito fácil, não aceitava. De frente, logo. De frente, mas foi tudo muito rápido, e os donos lá fora, e eu no Brasil, e um CEO novo que tinha acabado de chegar também, sabe? Então eu não consegui pegar as coisas da maneira que tinha que ser, e aí a comunicação externa, que também era um fato que eu queria muito passar, né? Aquela entrevista foi uma, e... Enfim, aí começou a ter muito embate interno. E aí. Teve jogador que chegou nesse grupo que você não indicou do Vasco? Que veio direto. Vou falar dele? isso, porque os jogadores estão lá e eu adoro todos e tal, mas teve várias situações. É porque de escolhas. Ok, jogador é um bom jogador. Mas veja bem, amigo, com esse dinheiro, a gente monta um time. Ah, mas é o perfil que a gente busca. Ok, mas não tem necessidade disso agora. Isso vai acontecer daqui a uns tempos. Agora nós precisamos montar um time competitivo para brigar lá em cima, para o torcedor voltar, para ter muito sócio, para todo mundo acreditar, inclusive na empresa. Eu falava isso para eles, para acreditar inclusive em vocês. Isso que a gente precisa fazer agora. E para finalizar, a 777, eles foram extremamente corretos em todos os sentidos comigo, de tudo. Eu disse, faltou da minha parte ter sido mais incisivo, o que seria, né? Mais até do que pela minha experiência. Sim. Eu podia ter falado, desse jeito que eu não quero, desse jeito, tal. Entendeu? Mas comigo nunca não tem nada para falar. Conheci pessoas que tiveram uma relação muito boa, o Nico, que é um colombiano, um cara fantástico. O Johannes, que me convidou, adoro o Johannes, fizemos um curso da FIFA junto. O Josh, muito pouco contato com ele, mas sempre me tratou muito bem. Então não tem nada para falar. É aquele negócio do casamento que não deu certo, paciência, segue a vida pra lá e pra cá. Ninguém que vai atacar ninguém, muito pelo contrário. Só tenho a agradecer a oportunidade de ter conhecido de perto o Vasco. Tá aí, esse foi o Alexandre Matos. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante.